Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real no canal. Hoje eu vou falar sobre um caso que anda dando o que falar, principalmente por conta da série The Act do streaming Hulu. Então hoje eu vou falar sobre o caso Gypsy Rose, a menina que junto com o namorado planejou a morte da mãe. Pera aí, fica aí porque não é só isso. A história envolve muita coisa, envolve uma mãe possessiva que criou diversas doenças para uma filha saudável e que fez a filha ter uma vida assim totalmente fora do contexto normal para uma criança. Gente, é de enlouquecer. Sim, é mais um vídeo do Calafrio Real, é mais uma loucura. Mas antes de começar, já convido vocês a se inscreverem no Calafrio. Vem aqui comigo, se inscreve, toca o sininho lá em cima também para receber notificações de novos conteúdos, de novas coisas. Deixa aquele comentário, indica aí um videozinho pra mim também se você curtiu o nosso conteúdo, diz o que vocês estão achando dos vídeos. E mais importante do que tudo, antes do recadinho terminar, deixa o likezinho para ajudar aqui na difusão do nosso conteúdo. E agora bora pro caso Gypsy Rose, a filhinha da mamãe. Então, gente, para começar o caso, já é difícil especificar o dia que a Gypsy Rose nasceu, porque essa menina, ela tinha várias certidões de nascimento ali que a mãe dela falsificou. O caso já começa nesse nível, mas acredita-se que Gypsy Rose nasceu no ano de 1991, então ela já tem agora 29 anos, mas acreditava-se até pouco tempo que ela era bem mais nova do que isso, porque os boatos são muitos e esse caso é muito louco. A Gypsy Rose, ela nasceu saudável, mas ali já nos 3 primeiros meses de vida, a mãe dela começou a relatar algumas coisas. Ela descobriu vários problemas na filha dela, que começou por apneia do sono. Ela dizia que quando a filha dela dormia, ela parava de respirar do nada. Então, com isso, com o medo de a filha dela morrer, ela começou a usar oxigênio para dormir. Então, já logo criancinha, a Gypsy já começou a enfrentar um tratamento aí e tinha que dormir com oxigênio, que depois ela disse que até atrapalhava a respiração dela, mas vamos por parte, né, para não começar a atropelar muitas coisas. E aos poucos, assim, com o passar do tempo, a Gypsy começou a ficar totalmente dependente. Ela começou a apresentar vários outros problemas. Ela tinha epilepsia, segundo a mãe dela, ela não conseguia andar, ela tinha um retardo tanto físico quanto mental, não se desenvolvia bem também, então ela era uma menina que tinha problemas mentais. E dentre tantos problemas que ela tinha, um dos problemas era a leucemia, então o cabelinho dela estava sempre bem baixinho e raspadinho. A Gypsy Rose, ela vivia com a mãe dela, e elas moravam numa casa lá confortável, uma casa rosa, e elas acabaram chamando a atenção de muitas pessoas, inclusive a vizinhança e também de autoridades, de institutos, e elas começaram a receber muitas ajudas governamentais. Inclusive elas ganharam passagens e uma viagem para Disney com tudo pago, hospedagem. Então parecia que elas eram mãe e filhas perfeitas, assim, que elas eram muito admiradas, que mesmo com tantos problemas, a Gypsy vivia de cadeira de roda, mas elas eram muito carismáticas e também elas chamavam muito a atenção de todo mundo. E a mãe dela sempre dava discursos falando sobre a filha dela, o quanto ela tinha aquele amor por cuidar da filha dela, mas essa história começou a complicar aos pouquinhos, assim. Então a Gypsy começou a ter muito problema, inclusive ela teve que colocar uma sonda porque, segundo a mãe dela, ela não conseguia se alimentar. Então ela passou por um procedimento e ela não comia mais normalmente como qualquer pessoa. Ela simplesmente comia a partir de injeções e de vários remédios que eram depositados naquela sonda. Então a Gypsy começou a receber coisas que ela nem sabia mais o que era, mas que, segundo a mãe dela, eram para tratar a doença dela. Porém, não era bem assim. Então a Gypsy e a Didi moravam ali juntas, só que começou a acontecer algumas coisas estranhas, assim. Então, no dia 15 de junho de 2015, o corpo da Didi foi encontrado lá na casa em que ela vivia com a filha dela, com a Gypsy, só que a Gypsy não estava lá. Isso gerou muita polêmica. Será que a Gypsy foi sequestrada? E a mãe da Gypsy, a Didi, tinha sido morta a facadas na cama dela, o que aparentava ter sido ali um assassinato, um roubo seguido de morte. Ninguém sabia muito o que tinha acontecido.
Então, no dia seguinte, descobriu-se que a Gypsy Rose estava na casa do namorado dela, chamado Nicholas Goody John, de 24 anos, que nem se sabia dessa relação deles, e ela estava lá, e ela estava bem, ela não aparentava ter essas doenças, ela não estava usando o respirador dela, mais incrível de tudo, ela não estava usando a cadeira de roda dela, ela estava andando, o que deixou a polícia assim muito curiosa, e ela também estava com o cabelo crescendo. Todos os conhecidos ficaram muito perplexos com o que estavam vendo, e ela se tornou uma das principais suspeitas da morte de sua própria mãe. Então, para descobrir um pouquinho mais lá o histórico da Gigi, que o nome dela era Claudine, ela chegou inclusive a trocar o nome dela porque a família dela, que morava com ela, acreditava inclusive que ela estava tentando envenenar a madrasta quando ela morava com os pais dela. Ela usava um tipo lá de produto para as plantas, até que ela parece que usava na comida da madrasta dela, que ficou muitos meses de cama, mas ela não morreu não. A madrasta dela ficou viva, sobreviveu e disse que essa mulher não era flor que se cheire, e nem o pai dela ali acreditava nela. A família toda dizia que a Gigi tinha sérios problemas, inclusive eles desconfiavam de como ela cuidava da filha dela. Então começou-se a estudar um pouquinho mais ali da relação da Gigi com a filha dela, com a Gypsy, e nos interrogatórios ali com a filha, com a Gypsy, foram se descobrindo várias coisas e também as pessoas relatavam. Eles descobriram por relatórios médicos que durante alguns anos ali, cerca de 5 anos, um pouco mais, a Gigi e a Gypsy passaram por mais de 100 médicos. Consultas, cirurgia, mini cirurgias, e teve um dos médicos que desconfiou que a Gigi, a Claudine, ela tinha uma síndrome de Munchausen por procuração. Essa síndrome é basicamente uma síndrome que um pai tem, uma mãe, alguém ali que cuida da criança, que inventa alguns problemas para as crianças que não existem para chamar atenção e ganhar assim as pessoas, ganhar carisma das pessoas, a pena das pessoas e se sentirem assim acolhidas. E suspeita-se de que a Gigi sofresse dessa síndrome porque parece que tudo se encaixa nisso. Não tem agora como atestar isso porque os documentos da época não são capazes de provar, não foi feito um estudo para isso, né? E a Claudine, ela foi casada com um homem, o pai da Gypsy, chamado Rod Blanchard, e esse homem, ele disse que conheceu ela assim, em circunstâncias estranhas e que todo mundo meio que desconfiava da Gigi, que ela era uma mulher assim, um pouco diferente. Então, quando a menina começou a apresentar muitos problemas, ele disse que desconfiou. Eu assisti o documentário todo, ele se sente um pouco culpado, assim, ele apoia ainda a Gypsy, a filha dele, porque ele acredita que o problema estava na mãe dela, e isso que causou, né, na verdade, esse distúrbio, o que é bem provável, sim. Então, dentre as diversas coisas que a mãe da Gypsy fazia com ela, ela raspava a cabeça da filha para fingir doença, ela fazia a Gypsy fingir que não conseguia andar, mas a menina andava. Ela andava, gente. Quando ela estava sozinha em casa, ela conseguia andar. Inclusive, ela estava na casa do namorado dela, como eu disse pra vocês, quando a polícia chegou lá, ela estava andando normalmente, não tinha problema nenhum na perna. Então, o assassinato da Gigi, que ocorreu no dia 14 de junho de 2015, foi totalmente planejado pela filha dela, a Gypsy Rose, e pelo namorado da filha dela, o Nicholas Goody John. E como esses dois se conheceram? Gente, bizarro, eles se conheceram por uma rede social ali católica, uma rede de relacionamento católico, e eles se falavam por lá. Então a Gypsy, pra mãe dela não descobrir que aquilo estava acontecendo, ela criou um perfil fake em que ela falava com esse menino. E os dois começaram a sentir uma forte atração ali. Eles inclusive chegaram a se encontrar, eles fingiam que não se conheciam, se encontraram no cinema quando a mãe da Gypsy estava lá com eles, e eles inclusive tiveram relações sexuais no banheiro lá do cinema, pra vocês verem a cabeça desses dois que não batia muito bem também, né? E eles inventaram várias coisas, e ali no relacionamento o menino começou a dizer que faria tudo por ela, e ela disse: "Você mataria minha mãe?" Ele disse: "Sim, faria." E eles combinaram tudo. Então, quando a Gigi foi morta, a Gypsy escreveu no Facebook dela, na página dela do Facebook, ela escreveu: "That bitch is dead." Quer dizer, aquela vadia tá morta. Como assim, gente? Também ela era bem burra, né? Se ela não queria que descobrissem que ela escreveu isso. Quem informou isso sobre a Gypsy para os investigadores? Uma amiga dela foi bem essencial no caso, a Lia Hoodmansey. Ela era uma amiga da Gypsy, ela sabia que a Gypsy estava namorando. Esse relacionamento da Gypsy com o Nicholas não era recente.
Eles ficaram 2 anos namorando até que chegou esse fatídico dia. O Nicholas, ele não tinha assim antecedentes criminais muito perturbadores, mas ele tinha um sim, gente, que era por ter feito um ato público. Segundo o que eu vi no documentário, ele estava se masturbando no McDonald's, publicamente. Então ele era um menino que também tem lá seus problemas mentais. Então eles marcaram, a Gypsy ali falou, passou tudo pra ele, eles queriam ficar juntos e queriam se livrar da Didi, porque a Didi era um empecilho para que os dois ficassem juntos. Ela era muito controladora, ela mandava na vida da filha dela totalmente, né? Ela não deixava a filha dela fazer nada, a filha dela vivia para fingir que tinha uma doença, que na real era uma mentira. E eles mantinham essa relação e que muitas vezes era meio fetichista, assim. O menino, ele era meio sádico, pelo que eu li ali no documentário, mas isso é uma opinião pessoal também. Então, o casal, depois ali do interrogatório, acabou sendo preso, porque eles eram, afinal, criminosos. A Gypsy, ela pegou uma sentença de 10 anos, que é uma sentença que para homicídio é a menor que tem, porque ela não foi autora. Naquela noite do crime, o que ela fez? Ela combinou com o Nicholas, então ela abriu a porta pro Nicholas entrar com uma faca e matar a mãe dela. Ela disse que ouviu a mãe dela gritando e que ela se sentiu muito perturbada, assim. Ela parece arrependida, ela se diz arrependida sobre o que aconteceu e ela disse que ouviu a mãe dela gritando por ela e ela fingiu que não escutou. Então o Nicholas foi lá, matou a mulher e simplesmente os dois abandonaram a casa e foram viver juntos. Até os pais do Nicholas se surpreenderam muito que ele tenha feito isso. A faca que ele usou para matar, eles programaram tudo, gente. Inclusive a faca que ele matou a Didi, que o Nicholas matou a Didi, ele mandou para casa dele pelo correio e eles pegaram essa faca lá, os policiais tiveram acesso a essa prova. Então não tinha como eles esconderem. Então o Nicholas, ele pegou prisão perpétua, a Gypsy pegou apenas 10 anos de detenção e em 2023, que isso foi em 2015, em 2023 a Gypsy já vai poder recorrer com um pedido de liberdade. Então é um caso assim extremamente bizarro. Ela não matou diretamente, mas ela facilitou a morte da mãe, ela planejou a morte da mãe, com certeza, era o que impedia ele dos dois de ficar juntos, mas também tem uma pressão psicológica gigante nessa mulher que vivia ainda como uma criança, que tinha vários problemas que ela não tinha, elas viviam ali fazendo um teatro, então, gente, muitos abusos ali sobre a cabeça da Gypsy, né? A Didi parecia ter realmente muitos problemas e ela acabou ocasionando a própria morte dela, porque a filha dela uma hora se rebelou e acabou perdendo o controle sobre aquilo e ela finalizou com a mãe dela. Gente, o que vocês acharam? É um caso muito esquisito, né? Mais um muito esquisito aqui pro Calafrio. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam, se vocês conhecem a série The Act. Eu nunca assisti, uma amiga minha que me recomendou, a Laís. Obrigado, Laís, tá aqui o vídeo que você recomendou. E eu achei muito louco, eu assisti só o documentário, pra quem gostou do caso, eu indico esse documentário. Mommy, Dad and the Rest, Mamãe Morta e Queridinha. Então é um documentário também bem interessante, bem longo, que fala sobre esse processo todo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui pra mim o que vocês acharam, se inscreve no canal antes aqui de finalizar o vídeo, indica também algum conteúdo que vocês querem aqui assistindo Calafrio Real, uma história bem louca, bem bizarra como essas. Um beijão pra todo mundo, até mais e é Calafrio!